Bom demais a gente estar junto. Abra sua Bíblia comigo aí. No texto de Êxodo, capítulo 3. Eu quero conversar um pouco a respeito de uma sensibilidade que Moisés quer gritar para mim e para você. E eu creio que isso pode fazer sentido pro seu coração, amém? Bom demais a gente estar junto. Bom demais ver tanta gente que tem tanto tempo que a gente não vê. E é bom demais estar em casa, bom demais estar aqui na Sal da Terra Alfa. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. Verli, Michele, o pessoal veio do Sul para estar com a gente, né, Brunão? Coisa linda, estão em casa. Bom demais que você está aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. A gente vai ler uma cena, que é uma cena que é muito famosa, muito conhecida. Mas antes da gente ler, eu queria só voltar alguns pontinhos antes. Aqui na nossa comunidade, uma das palavras que a gente mais ouve aqui é responsabilidade. Outra palavra que a gente ouve muito aqui é paternidade. Porque isso para nós está desde a origem. Então quando a gente entende o Evangelho cada vez mais, a gente conhece o Evangelho, vai tateando e caminhando, e isso vai passando e vai tecendo a nossa vida e o nosso coração. Nessa consciência, a gente começa a enxergar a palavra de Deus como um todo, de uma maneira de paternidade e de responsabilidade muito grande. E aí a gente começa a ver isso em tudo. A gente cantando que nas suas asas eu vou descansar, o filho do Marcelo toma um tombão aqui, e a primeira coisa que faz é correr para onde? Para o braço do pai. Então ver esse Deus como pai é algo que vai fazendo sentido para essa criança, porque no dia da angústia ou no dia da dor, ele sabe para onde pode correr. E ele vai correr para onde? Para o braço do pai. Mateus, mas isso é muito novo, isso é muito recente. Não, isso é uma história desde o Antigo Testamento. Desde lá de Gênesis a gente vê Deus como um pai, e um pai de amor, dando direção para os seus filhos, cuidando dos seus filhos. A gente vai para Êxodo e a gente vai contando a história do povo de Deus. A gente vê que Deus sempre pensou não num Deus cheio de crise, não num Deus cheio dos seus porquês ou das suas perguntas, não. Mas um Deus convicto em ser pai de um povo. É por isso que a Bíblia vai dizer e vai narrar para nós que quando Deus chama Moisés para uma conversa, e antes dessa conversa a gente sabe que o povo passava por um sofrimento, por uma escravidão gigante. A Bíblia vai dizer que tamanha era a escravidão que eles tiveram que sacrificar os seus filhos homens. Os filhos homens eram sacrificados, mas uma mulher falou, não, o meu eu vou esconder. E ele esconde, esse filho vai jogado ali numa manjedoura, a filha de Faraó pega aquela criança, logo vem a sua irmã e fala, eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. Ele falou, tem uma mulher que tem peito, consegue amamentar essa criança, então leva essa criança e já você volta com ela, tá bom? Tudo certo? Passados-se os tempos, esse homem é aquele que nós chamamos de quê? Moisés. Moisés cresce com a sua família, com seu pai biológico, a sua mãe biológica, a sua irmã, e ele cresce ali no seio da sua casa, no seio da sua família, mas quando chega ali por volta de 11, média de 11, 12 anos, ele volta para a casa de Faraó, onde agora ele teria o direito, porque ela disse, a filha de Faraó assumiu a família, assumiu essa criança para a família. É interessante a gente pensar que Moisés, ele vive a primeira infância cercado dessa cultura da cultura hebraica, cultura do seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas ele vai agora para um outro contexto receber ensinamentos totalmente diferentes. Agora era cultura egípcia assim, na veia, uma filosofia, uma matemática, uma expertise diferente. Ele vive isso aí, até que ele chega um momento da sua vida adulta, que ele se encontra onde, Mateus? Ele se encontra indo andar pela terra. E quando ele anda pela terra, você lembra muito bem que ele vê um senhor ali dos escravos batendo num jovem, numa pessoa, e ele então fica revoltado, ele volta, vê se tem alguém vendo e mata esse homem, dizendo, não é possível vocês estão fazendo isso. Eu não sabia que eu estava no meio desse negócio todo. Esse é o meu povo. Aí ele começa a crise. Então, quem eu sou nisso tudo aqui? Mateus, você está falando de identidade? Também. De entender de fato, não aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente não está fazendo, mas de fato entender no âmago daquilo que a gente é. É por isso que as crises de identidade, é por isso que
pessoas, nós somos sujeitos ao quê? A não serem pessoas bem resolvidas. Homens e mulheres inseguros. E aí tudo que acontece na caminhada, a gente vai levando para um outro lugar por não ter o quê? A identidade bem definida, a paternidade bem definida. Somos colocados em contextos diferentes, em culturas diferentes, com riqueza de conhecimento e cultura, mas Moisés estava ali em plena crise, e a crise dele era tão grande que no outro dia, quando ele vai conversar com o cara, falando, você não pode bater a seu irmão. É interessante Moisés falar isso, você está batendo num irmão seu. Que sentido tem esse? E aí ele olha para Moisés e fala, você vai fazer comigo o que você fez com o nosso amigo ontem? E a Bíblia vai contando a história que Moisés então vai embora. Ele foge, porque sabia que o negócio ia ficar ruim para ele. Moisés então, como a gente sabe muito bem, ele encontra um lugar, ele encontra parte da sua família, há uma conversa aí, muito interessante nesse processo de crise dele. Ele encontra alguém que era do seu povo, mas olha para ele e fala, não, você não é nosso não. O jeito da sua maquiagem, a roupa que você veste, o jeito que você fala, você não é do povo nosso não. E aí a história conta que ele então se submete, casa com a mulher, casa com as mulheres ali, aquela coisa toda que você já conhece, capítulo 3, acompanha comigo aí. Moisés já, depois de ter entendido algumas coisas, ele começa a caminhar. Olha o que acontece, capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. É interessante a gente pensar isso porque essa cena não é uma cena incomum no deserto. A sarça pegar fogo, Lipa, era algo comum. Não era um trem assim, meu Deus, que milagre que está acontecendo. Não, isso era comum acontecer e costuma acontecer. Mas algo diferente acontece e o texto continua dizendo para nós. Ele diz o seguinte, que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Eu vou ler antes aqui que eu pulei o versículo 2 no metade, né? Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Está aí a diferença, por isso que ele fica impressionado. Ele fala, ver consumindo fogo é natural aí, mas eu estou olhando aquilo ali e as folhas não caem. As folhas não se consomem. Que negócio estranho é esse? Impressionante. Deixa eu ir ver. E a Bíblia continua dizendo, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Chamou pelo nome. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, Moisés, eu desci para livrá-los da mão do Egito e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem, vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar o Egito do meu povo, aos israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. A gente já continua o texto, mas eu queria te chamar o detalhe naquilo que também esse texto pode falar, também pode falar com a gente com a leitura. É interessante a gente perceber como Deus, desde a origem, vai apontando a direção para aquele povo que seria o povo dele. A história vai continuando aqui, e Deus ele fala para Moisés, Moisés, é eu que estou te enviando, mas quem sou eu? A crise da identidade, entender? Tá, mas para esse projeto que o Senhor está me chamando, quem sou eu para isso? O que o Senhor vê em mim? O que tem de bom em mim para você me chamar para um negócio maluco desse? Eu vou voltar para onde eu cresci, onde eu também sou grato por aquilo que eles fizeram, mas eu vou chegar para o grande mestre para falar o seguinte,
me mandaram aqui, e é o seguinte, ele está aí e mandou você tirar o povo. O texto continua dizendo que ele fala, tá bom, eu entendi que o Senhor vai me enviar. E eu entendi que isso é diferente mesmo, porque eu nunca tinha visto a sarça pegando fogo de jeito e não consumindo as folhas. Mas quem que é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí Deus responde, eu sou o que sou. É interessante, muitas perguntas que Deus podia lacrar, Neto, dizendo o seguinte, fala o teu nome, é Yahvé, eu sou... Não, ele pedagogicamente ele coloca, não, eu sou o que sou. Eu não preciso de credencial. É interessante pensar isso, porque depois a Bíblia vai dizer que ele manda Moisés avisá-los que viriam as 10 maravilhas, e a gente, até na nossa Bíblia está lá as 10 pragas, são 10 maravilhas. 10 maravilhas de quê? De mostrar para toda a humanidade que ele tinha o controle de tudo. Se a deusa Rã era a deusa da fertilidade, taca-lhe Rã. Se o Deus mais diferente, mais poderoso era o Deus Sol, taca-lhe noite num dia que é dia. É Deus tratando o povo. Em que ele queria chegar, Mateus? Para onde que ele queria chegar nisso? Até onde ele chega para Moisés e fala o seguinte, fala para Faraó que Israel é meu primeiro filho. Vai obedecer? Não, vou matar o primeiro filho dele. Sabe por quê? Israel é o meu primeiro filho. É Deus se apresentando para a humanidade, desde aquele tempo, Samuel, como o quê? Como um pai. Desde aquele tempo, como um pai. Isso vai apontando a direção. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, quando Jesus morre, e a gente sabe muito bem dessa cena, quando ele está ali na cruz, e aí a Bíblia vai dizer que ele dá o último suspiro, há um barulho no céu, e lá no templo, onde é o lugar da presença, e nós estamos falando aqui da presença, onde Deus manda ele tirar a sandália, já voltamos para cá, quando a Bíblia diz que acontece a morte, o último suspiro de Jesus, lá no templo, que significava a presença de Deus, o que acontece? O quê? O véu se rasga. Ele se rasga como, Maria? Como que o véu se rasga? De baixo para cima? Como que ele se rasga? De cima para baixo. Por quê, meus irmãos? Por que um véu se rasga de cima para baixo? Será que Deus queria ser um amostradinho? Será que era isso que ele queria? Será que Deus tinha crise de falar, tá vendo como eu sou poderoso? Não, meu irmão. Na cultura judaica daquele povo, quando um pai ouve que o filho mais velho morreu, sabe o que ele faz? Ele pega as suas vestes de cima para baixo, e com um brado, com um grito, ele rasga de cima para baixo, e ele fica então o quê? Nu. É um ato de dizer para todos ali, o meu filho primogênito morreu. Ali era um elo, uma aliança de Deus gritando para mim e para você, ele não é o filho único, mas ele é o primeiro de quantos? De muitos irmãos. Mas não era um Deus todo poderoso querendo agora punir o povo que matou o filho dele. Porque como uma lógica de poder, já que você matou o meu primogênito, o que eu faço? Taca-lhe guerra, taca-lhe fogo, vamos acabar com tudo. Ele não rasgou a humanidade, ele não rasgou o opressor, ele não rasgou os agressores, ele rasgou as suas vestes, para dizer para o mundo, eu sou pai desse povo. A morte do meu primogênito agora é o elo, é a aliança para dizer, agora tem um grande povo de filhos que eu vou adotar. Onde que acontece isso? No lugar da presença. E eu quero voltar para Moisés na sarça ardente, porque é interessante como a gente lida com a presença de Deus. Se Deus foi um Deus que é pai, enviou seu único filho para morrer em nosso favor, e disse Jesus, o amor, dizendo o seguinte, eu vou, mas eu deixo com vocês o meu Espírito, o Espírito que é santo, aquele que vai gerar comunhão, aquele que João vai dizer que vai ensinar acerca de todas as coisas. Esse Espírito vai ser aquele que vai comunicar com vocês aquilo que é a minha direção. O meu Espírito é aquele que vai apontar o caminho para dizer aquilo que vem de mim, aquilo que é santo. E é interessante que o lugar da presença agora não é mais um templo. O lugar da presença agora não é mais uma igreja, não é mais prédio. A Bíblia vai dizer que agora o lugar da presença é onde? Onde que é o lugar da presença? Ele vai dizer que eu não habito mais em templos feitos por mão de homens, mas agora ele resolveu habitar onde? Em nós. O lugar da presença então foi transferido para onde? Para nós.
Agora, eu preciso estar atento, porque se o lugar da presença é a Marcela, a minha esposa, para eu chegar perto, eu tenho que fazer o quê? Tirar a sandália dos meus pés. Sabe qual que é a nossa dificuldade? A minha e sua? A vida foi doendo tanto alguns encontros descalço. Foi doendo tanto que hoje a gente não dá conta mais de chegar com pés descalços. Hoje a gente não olha mais o meu irmão, a minha irmã, como um lugar da presença de Deus. E tem gente entrando nesse lugar com chuteira, com trave. Tem gente entrando com bota. Tem gente entrando com botina. Tem gente que entra com chinelo. Mas não entra descalço, sensível, para discernir de fato a temperatura, para discernir de fato onde Deus está colocando. E a gente acaba machucando os nossos corações. A gente se esquece da lógica do nosso Pai, de olhar o meu irmão e a minha irmã como um lugar da presença. Vai começar em mim. Esse é o nosso desafio. Nos nossos casamentos, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações parentais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de comunidade. Tem hora que um está no PG compartilhando uma coisa, Lu, que a gente fica assim, tá, mas que hora que vai... Tá, mas a gente quer dar uma solução, a gente quer resolver o problema, sendo que Deus está ensinando. No lugar da presença, tira a sandália. Porque às vezes com o seu direito demais, às vezes com a sua resolutividade demais, você não consegue, sabe o quê? Você não consegue estar descalço para perceber a temperatura. Você não consegue estar descalço para perceber aquilo que pode ser a direção que Deus te deu. É interessante que a história continua. E Moisés vai para um lugar interessante da história. Moisés, ele começa ali então a obedecer aquilo que é a direção de Deus. Ele tira as sandálias. E aí começa a conversa com Deus. Deus dizendo assim, eu vou te dizer quem você é, eu vou apontar para você a direção que você tem que ir, mas só tão apenas confie em mim. Essa é a conversa com ele. Eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. É interessante isso, porque Moisés então começa a jornada. Você sabe muito bem da história. A Bíblia vai dizer que a coisa começa a acontecer, a história começa a acontecer, e aí o povo de Deus é liberto, você lembra muito bem disso. O povo começa a adorar a Deus, o povo começa a viver uma história com Deus, eles começam a se lembrar de muitas coisas que era aquilo que já era a direção para o povo. Mas acontece algo no fim da história de Moisés, que lembra para nós, para mim e para você, e é um desafio para nós, que a jornada com Deus não é simplesmente o primeiro ato, não é o primeiro encontro. A constância de entender a presença de Deus no lugar e andar descalço, é o coração de quem entende que isso aí é até a eternidade. Porque talvez na relação com alguém, você está, mas meu filho está louco, meu filho está desviado. Para de andar de chinelo. Vai até o encontro com ele de quê? Descalço. Não, mas meu marido está, e aquela coisa toda. Vai o quê? Descalço. Mateus, mas ali a presença de Deus não habita, então vamos chamar uns amigos ali. Está na hora de chamar uns amigos. Para recebermos aquilo do Espírito que é santo. Mas é interessante porque Moisés vai a caminho do seu final da sua história. E você sabe muito bem, quando Moisés via a presença de Deus, ele colocava o véu, tamanha era a glória de Deus. E para o povo não perceber que ele ia perdendo a glória de Deus, ele colocou o véu, para não ficar feio para ele. A Bíblia continua a história dizendo que no grande final de tudo, você lembra quando o povo estava precisando de água? E aí aquela história que ele pega um cajado e Deus fala para Moisés, pega o cajado e fere a rocha. Você lembra disso? O que aconteceu? Quando Moisés, ouvindo Deus, você lembra disso? Pegou o cajado, Deus falou o seguinte, você vai esperar o povo se reunir, você vai pegar o cajado e eu quero que você bata na rocha. O que acontece com a rocha? Ela começa a jorrar água, o povo, meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é Yahvé, a fé é renovada, a convicção é renovada. Mas a história continua. A história continua, até que chega no capítulo 20 de Números. Eu queria te chamar e te convidar para abrir aí comigo, no capítulo 20 de Números.
Olha como Moisés encerra a sua história. Olha como é que é o finalzinho ali da sua caminhada, da sua jornada de vivência. Capítulo 20 diz o seguinte: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. Presta atenção nessa cena. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e para o rebanho beber. Versículo 9, então Moisés pegou a vara. Ele obedeceu a Deus? Obedeceu? O que Deus tinha mandado para ele? A primeira orientação: pegue a vara. A Bíblia vai dizer no versículo 9, então Moisés pegou a vara, homem obediente, que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: o que ele disse aqui? Água, saia. É isso que ele disse? Saia água para o povo beber, para o rebanho beber, para que vocês vejam a glória do Deus vivo. É isso que ele fala? É isso? Mas o que Deus manda para ele? Pegue a vara e o quê? Fale a rocha, e vocês verão a água. Olha o que a Bíblia diz, e a história continua dizendo. Moisés disse: escutem, rebeldes. Olha que interessante isso. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Mateus, como assim? Deus mandou falar, Moisés feriu 2 vezes e saiu água. É isso mesmo que a gente leu. Mas olha o que continua dizendo, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Um Deus que entregou água, um Deus que jorrou água, mesmo Moisés não o obedecendo, porque ele era pai do povo. E Deus não quer que o seu povo morra. Mas ele olha para Moisés dizendo o seguinte: você quis ir pela sua força, você não confiou na minha santidade, você não confiou na minha palavra. Meu irmão, qual tem sido o nosso movimento diante daquele que um dia deu a direção para mim e para você, apontando um caminho, apontando uma direção? Será que nós temos reproduzido aquilo que Moisés fez? Será que aquilo que Deus um dia disse para a gente fazer, a voz, a direção, o apontamento dele, será que a gente continua fazendo com as mesmas ferramentas que ele mandou fazer? Ou será que nós estamos sensíveis em ouvir a direção do Pai, e ouvindo a direção dele em obediência e confiança, cumprindo aquilo que é a santidade e presença dele? Ou será que nós temos sido como Moisés, pegando aquilo que ele mandou, mas não realizando aquilo que ele disse, usando aquilo que ele até falou para a gente? Pega aí a vara, mas diga a rocha. Será que a gente tem ferido? Será que a gente tem ido para aquilo que um dia deu certo? Ou os nossos ouvidos estão sensíveis para obedecer a direção daquele que é Pai na nossa história? A minha pergunta para nós nessa manhã, as minhas 2 perguntas para você: como é que você tem lidado com o chão da vida do seu irmão?
Como é que você tem se comportado com o chão da vida do seu irmão? Você é um homem que entra para o lugar da presença, alguém descalço para sentir a temperatura, a gramatura, se é grama, se é pedra, se é areia? Será que quando eu vou falar do meu irmão, eu estou falando descalço ou eu estou falando calçado? Será que quando eu encaro a minha irmã, um jovem, uma jovem, como lugar da presença de Deus, eu encaro essa pessoa descalço, como Deus falou para Moisés, tire as sandálias dos pés porque o lugar é santo, ou nós temos calçado as nossas proteções, para achar que nós estamos protegendo a gente, nós estamos ferindo nosso irmão? No chão da vida, no chão que o Evangelho foi tecendo na nossa história, não há lugar para proteção, não há lugar para me proteger de nada, porque o próprio Cristo ensinou os seus discípulos dizendo o seguinte: eu vou lavar. Quem sabe também Jesus não estava ensinando isso, quando ele fala para Pedro dizendo o seguinte: eu preciso lavar os seus pés. E Pedrão fala o seguinte: não, se o Senhor lavar meus pés, você vai lavar o meu corpo inteiro. E Jesus fala: não precisa lavar o corpo inteiro, mas eu vou lavar os seus pés, com bacia e toalha nas mãos. Porque Deus sabe, o Pai sabe, Jesus sabe, como é desafiador andar descalço por aí. Talvez o que o Senhor quer gerar também no nosso coração essa manhã, é restaurar na minha vida e na sua vida uma sensibilidade com o seu irmão. Talvez uma sensibilidade do seu casamento. Hoje no primeiro culto nós comemoramos aqui 30 anos. Você precisa escutar esse culto em nome de Jesus, um desafio para você. Amanhã escute o primeiro culto. Que palavra! PJ trouxe uma palavra assim, cortando o coração. Vamos ouvir eu e minha esposa, nós vamos ouvir junto essa palavra. Você precisa ouvir essa palavra. Comemorando 30 anos de casados. Mateus, o que você diria para um 30 anos de casado? Sensibilidade, pés descalços. Pés descalços. Ah, mas já teve casca no meu pé. Não sinto mais nada. Clame a Deus buscando sensibilidade nos seus pés. Porque tem dia, meu irmão, tem dia que na sensibilidade do Espírito, por causa dos seus pés descalços, você vai frear, ou você vai dizer algo, ou você vai se calar, ou você vai servir, ou você vai se movimentar, ou você vai apenas esperar. Minha pergunta para você nessa manhã: você tem calçado de quê? Quando você encontra um coração que é a presença de Deus, você está calçado de quê? Com as suas proteções, ou você está descalço? Mateus, eu já me feri com isso, está doendo. O Senhor te chama, a minha presença está lá, entra o quê? Entra descalço, para que a gente não repita aquilo que foi direção do Senhor para um outro movimento, como um dia Moisés fez e feriu a rocha, e Deus falou o seguinte: eu vou honrar, eu vou deixar jorrar água, mas é o seguinte, vocês não entrarão na terra prometida. Sabe por quê? Sabe por que o nome dessa fonte? Sabe por que o nome dessa fonte que a gente acabou de ler? A fonte de Meribá. Sabe o que significa Meribá? Rebeldia. Quando eu entro no coração do meu irmão calçado, sabe o que significa? Rebeldia. Quando eu cumpro, quando eu faço, eu reajo àquilo que o Senhor não mandou eu fazer, sabe o que é isso? Rebeldia. E sabe o que a gente precisa fazer? Confessar o nosso pecado, confessar o nosso coração diante de Deus, para dizer: Senhor, eu não quero ser mais um rebelde, eu não quero, mas eu estou cheio dos direitos, eu não quero mais ser um rebelde, eu quero entrar no lugar da presença. Se o meu irmão é um recipiente, é um lugar, é uma casa, é uma igreja, porque o Senhor disse que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas resolveu habitar em nosso coração. Se lá o Senhor habita, e lá é a presença de Deus, eu vou entrar de pés descalços. Talvez o que nós precisamos aqui nessa manhã é clamar e dizer: Senhor, me perdoa. Começar em mim. Quantas vezes eu calçado, chateado por tantos traumas, eu calço o meu chinelo, eu calço o meu sapato para me proteger. Quantas vezes eu não sou reativo, sabe por quê? Eu estou calçado. E eu não consigo entender que o próprio movimento já está me ensinando uma outra coisa. Quantas vezes eu não consigo entender e sou como Moisés, que diz para o povo: ô povo rebelde, é isso que ele diz.
A Bíblia vai dizer que ele pega o cajado, a gente acabou de ler, ele pega o cajado e diz para o povo: ô povo rebelde, vocês querem ver água? Ele pega o cajado e fere a rocha. Com a palavra que ele leu o povo, calçado, Deus batiza aquela fonte de rebeldia. Rebelde não era o povo. Rebelde não era o povo que estava com as perguntas para Deus, querendo a sua necessidade resolvida. Rebelde era um homem de Deus, que tinha se encontrado com o próprio Deus, já tinha uma direção da parte de Deus, e não obedeceu. Eu quero orar por nós, para que não haja sobre o meu coração e o seu coração nenhuma rebeldia. Eu quero orar aqui e me dispor, e me despir, dizendo: Senhor, o Mateus rebelde quer se arrepender. O Mateus rebelde quer ficar descalço, para que o coração do meu irmão encontre em mim sensibilidade, para que a sua criação dos seus filhos encontre sensibilidade. Mateus, mas é uma fase difícil, sensibilidade. Mateus, os negócios, meus sócios, sensibilidade. Mateus, meu casamento, sensibilidade. Mateus, minhas amizades fora, sensibilidade. Pés descalços. Sabe por quê? Porque com os pés descalços, Deus vai sempre garantir um irmão para lavar meus pés. Porque Ele ensina os seus filhos, eu e você, a serem homens e mulheres que lavam os pés um dos outros. Talvez nessa manhã você está vindo com o pé cansado, cheio do trauma. Talvez você está aqui nessa manhã com os seus pés calejados. Eu quero te dizer, o Senhor quer lavar os seus pés através de nós. Não dá para fazer isso, mas eu queria que você imaginasse uma bacia do seu lado e um dos seus irmãos lavando os seus pés. Talvez é um movimento, quem sabe, para você, casal, casado, pai e mãe com seus filhos, viverem esse memorial nessa semana. Vocês são casados, né, negão? Estava com a gente lá na Araguaia. Quem sabe vocês dois essa semana vivam esse momento lá na sua casa. Pega um balde, coloca água, uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dela, dizendo o seguinte: meu amor, eu me submeto à vontade do Pai na nossa casa, mas eu estou lavando seus pés, para toda vez que você entrando no lugar da presença, você foi ferida. Quem sabe? É um movimento de Deus para a gente viver como comunidade, lavar os pés um dos outros, pés calejados, pés com seus traumas, pés com as suas deformidades, pés com as suas singularidades, mas lavando os pés um dos outros. Sabe para quê? Para lembrar, irmão, bora continuar a jornada de sensibilidade. Mas Mateus, eu estou sendo machucado demais. Bora continuar a jornada de sensibilidade, a começar em mim. Quero orar com você. Senhor Jesus, eis-nos aqui, pés cansados, depois de tanto caminhar, depois de Jesus, de às vezes até quase desistir da caminhada, por tão machucado que fomos, nós queremos nos submeter à tua direção. Nós queremos nos submeter em dizer para o Senhor: eis-nos aqui, Pai, descalços. Nós já entendemos que o lugar da presença é o coração do meu irmão, descalços, Pai. Nos dê, Pai, a ousadia de tirar as sandálias dos nossos pés. Mas se sujar, se doer, nós temos a garantia de mais um irmão, de mais uma irmã, que o Senhor enviará para lavar os meus pés. Mas como nós sempre aprendemos aqui, Pai, nós não somos aqueles que esperam os pés lavados, mas nós somos aqueles que lavam os pés uns dos outros também. Nossos pés são lavados, mas nós somos o primeiro a obedecer ao Senhor, lavando os pés dos nossos irmãos. Nós queremos nossos pés lavados, Pai, pelos nossos irmãos, para a gente poder continuar a corrida que o Senhor nos chamou. Essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade, Pai. Nós não queremos Meribá, nós não queremos rebeldia, nós não queremos ser uma fonte de gente que ouve a tua direção, pega a ferramenta que o Senhor falou, mas não obedece aquilo que o Senhor disse, não respeita a sua santidade, não respeita a sua presença. Perdão, Pai, perdoa o nosso pecado de ferir o nosso irmão, perdoa o nosso pecado de entrar de botina, de salto alto no coração do nosso irmão e feri-lo, mas nos coloque descalços, com os pés lavados, sensíveis para obedecer à tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Benção demais, amigo. Acho que essa congregação vai multiplicar.
em 9 meses. O que é esse mover de lavar os pés aí que o Mateus propôs aí? Vai rolar um clima aí, daqui um dia nós estamos só fazendo batismo de recém-nascido aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E sabe, Mateus, eu estava ouvindo você ministrar ali, a gente tem compartilhado muito sobre isso, né? Sobre esse meribá, essa rebeldia. E às vezes a gente sempre pensa, às vezes a rebeldia é a partir do outro e não a partir de nós mesmos, né? Rebeldia não é quem ofende. Rebeldia é de quem se sente ofendido. Às vezes quem ofende, ofendeu por ignorância, ou por interesse. Mas quem se sente ofendido é porque está querendo se salvar, se proteger. Então há muito mais dano em se sentir ofendido do que em ofender. Amém, amados? Por isso que é o problema do Moisés. Moisés feriu a rocha porque ele se sentiu o quê? Ofendido. E aí aquilo que podia ser uma expressão de virtude passa a ser uma expressão de violência. E a gente quer encerrar esse momento aqui muito pedagógico com algo que Deus providenciou para concluir de maneira pedagógica o nosso momento aqui, que é o batismo de uma criança. Vamos chamar aqui a família do Henrique, com o pequeno Samuel. Cadê eles? Vem cá, Henrique. Com o Samuel, sua casa. Amém? E a gente vai entender o que Deus está ministrando aqui para nós. Para você receber isso como uma palavra pedagógica. Vem todo mundo. E aí, Samuel? Benção, meu irmão. Pronto. Então eu vou pegar na mão do seu pai como quem pega na sua, tá bom? Ele está te representando aqui. Bem, joia. O Samuel não sabe, mas ele é um proclamador, ele é um colhedor, ele é um ajuntador de semente. Amém? Porque foi a mão dele que trouxe todos vocês aqui hoje. Às vezes a gente acha que são eles, nós estamos trazendo eles. Eles é que estão nos trazendo. O Samuel te leva mais para a presença de Deus do que você a ele. Amém? E é isso que a gente não pode estragar nos filhos, porque isso é um batismo. Por isso a palavra de Deus diz, presta atenção, Henrique, e todos nós aqui, não provoque o meribá dos seus filhos. Não provoque a rebeldia dos seus filhos. Não instigue no seu filho um sentimento de desapontamento, de ofensa. Todo filho nosso é um transgressor. Todo filho nosso nasceu para nos obrigar a ir aonde a gente não iria se não fosse a provocação deles, por eles. Mas se você não entender isso, e não estimular isso, e não tiver com eles uma relação livre, você vai provocar a ira. Porque em lugar de orientar, de disciplinar, você vai punir. Por isso que a palavra da sandália é muito relevante quando a gente vai tratar um filho. Porque aqui, Henrique, a gente batiza criança e muita gente acha que isso é um dogma doutrinário. E não é. Não existe uma obrigação em batizar uma criança. Mas existe um privilégio. E muitas pessoas, em função de um dogma, de uma doutrina, estão abdicando do privilégio de batizar seus filhos enquanto criança. Você não precisa economizar batismo com filho, não. Se você quiser batizar seus filhos a cada 5 anos, pode. Cada 6 meses, pode. Amém? Não pode faltar. Sobrar não tem problema. E o batismo de uma criança não é um dogma para garantir para ele o Deus certo. O Deus certo. O batismo de uma criança é para ensinar o caminho dele enquanto ele não usa sandálias.
Pegou aí, amados? Amém? O batismo de uma criança é para ele entender o valor da relação e não de um comportamento, nem de um atributo, nem de uma competência. Por isso que um dos sinais do batismo infantil era um menino, homem, ser circuncidado ao 8º dia. Sabe o que isso significava? Que o pai ia marcar a intimidade do seu filho com um compromisso assumido de um relacionamento inquebrável, tocando a intimidade dele. De modo que todo homem, quando fosse usar o seu pênis, ele soubesse que o seu pênis tinha a marca de uma relação, de um compromisso assumido em favor da família, e não de um poder que ele pudesse usar a seu próprio favor. Que coisa tremenda. Dormiu com esse barulho? Tá vendo, Raul? Um homem que, quando fosse usar o seu símbolo de poder, lembrasse que tudo que foi concedido a ele era em favor de uma família e não em favor dele mesmo. Por isso, batizar uma criança não era apresentar ele para Deus, porque para Deus ele não precisa de nós. Larga o Samuel solto, como um cabrito selvagem, um cão sem dono. E sabe o que ele vai encontrar na vida dele? Deus. Em algum lugar, numa árvore pegando fogo, num bicho morto, num raio caindo do céu, numa coisa que ele nunca viu nem conheceu, e ele vai se dobrar e vai evocar o poder de Deus. Porque o homem não precisa de ninguém para clamar a Deus. Porque Deus escreveu a eternidade no coração dele. Se tem uma coisa que ninguém precisa de ninguém para buscar, é Deus. Mas, para conhecer o Pai, só uma relação. Por isso que lá em Coríntios, capítulo 8, diz assim: para o mundo há muitos deuses, e nós não estamos aqui para garantir a divindade do Samuel. Como muita gente pensa. Não, o cara tem que ser adulto. Só quando ele for adulto e ele já tiver a capacidade de decidir, é que ele vai ser batizado. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos batizando a escolha que ele fez do Deus que ele adora. Quando você espera alguém ficar adulto para você concordar com o Deus dele, nós estamos honrando a idolatria dele, mas não estamos honrando a relação que nós temos como família. Isso seria a mesma coisa de você parir um filho e esperar para registrar ele só quando ele quisesse ser seu filho. Então, aceitar batizar o Samuel só quando ele fosse adulto, então era melhor você rasgar a certidão de nascimento dele e deixar para ele fazer a certidão de nascimento só quando ele optasse para ser seu filho. Amém? No entanto, você fez isso com alguns dias. Na hora. Porque você queria que o Samuel soubesse que ele não é um ente humano, mas ele é membro de uma família. Glória a Deus, amado. No entanto, tem muita gente que carrega uma certidão de nascimento e não tem certeza se pertence a uma família. Porque o que está escrito lá como filiação de pai e mãe nunca funcionou. E metade dos jovens brasileiros não carregam o nome de pai. Foram paridos, mas não foram batizados. Em nome do Pai. Aleluia, mano. Então é para que a gente não esteja parindo Moisés,
por que talvez o Moisés ficou irritado? Por que será que o Moisés é esse homem tão irritado? E que, no entanto, apesar de tão irritado, ele resolveu o problema de todo mundo. Por que será? Por que será? Por que será que Moisés é um homem forte, encara todo tipo de problema, aceitou a orientação de se organizar melhor, porque Moisés era meio desorganizado, mas o sogro dele falou assim, ó, desorganizado desse jeito você não vai dar conta. E ele aprendeu. Moisés aprendeu uma coisa que ele não sabia, ser organizado. Mas mesmo aprendendo a ser organizado, resolvendo o problema de todo mundo, nunca deixando faltar comida, amém, amados? Um homem que nunca deixou faltar comida, água, roupa. No tempo de Moisés não faltou comida, água, roupa, nem tenda para dormir, nem problema que não fosse resolvido. 40 anos conduzindo, milhares e milhares de pessoas, o povo crescendo. Mas por que será que esse homem se irritava tão facilmente? Talvez por um motivo muito simples. Ele sabia que prestava para alguma coisa. E todo mundo procurava ele só para ter um problema resolvido. Mas Moisés nunca conheceu o pai dele. Ele sabia para que ele servia, mas não sabia a quem pertencia. Amém, meus irmãos? Porque quem batizou o filho de Moisés quando ele era menino foi a mãe dele, porque o pai não quis fazer isso. Então Moisés conhecia Deus, mas não conhecia quem? O pai. E você acha que a bronca de Deus com o faraó era um problema de idolatria, de funcionamento, horário de culto? O faraó nunca impediu o povo de Israel a também adorar o seu próprio Deus. Mas quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, disse assim: Moisés, é o seguinte, presta atenção nisso aqui, porque isso tem tudo a ver com a raiva do Moisés, tem a ver com o batismo do Samuel e com o que nós estamos celebrando aqui. Deus mandou Moisés falar com o faraó e fala assim, ó, fala uma coisa para você, Moisés. Todo poder que você precisa para operar todo tipo de milagre, tudo que eu mandar você operar de milagre, você vai operar. Poder não vai te faltar, mas com todo o poder que eu te der e todo o milagre que você operar, eu vou garantir que o faraó não se converta com os seus milagres. Você vai operar os milagres que eu estou te dando poder. E o mesmo Deus que está te dando os poderes para operar os milagres vai garantir que eles não serão suficientes para converter o faraó. Só para o faraó entender que o meu problema com ele é outro. Que eu nunca tive com ele problema de poder. Só para o faraó entender onde é que foi que ele mexeu. Ele mexeu com o meu filho. E por isso, eu vou operar todos os milagres. Ele não vai se converter para ele ficar indesculpável. E indesculpável, ele vai saber o seguinte: ele mexeu com meu filho, eu vou matar o filho dele. Conversa de Deus com Deus. O faraó achava que era Deus. Deus sabia que era Deus. Mas uma conversa entre dois deuses nunca vai se resolver. Até que um Deus que se acha Deus encontre com quem? Com o Pai. Apresentar Deus para esse menino não vai resolver. Nós estamos aqui assumindo o solene compromisso que o Samuel nunca se esqueça de que o nosso Deus não é só o Deus dele, mas é o seu Pai. E que isso aqui não é um assunto de religião, para ele não ficar nervoso. Porque religião tem hora que deixa a gente com raiva. Porque religião é um trem que podia resolver todos os problemas da gente, mas não resolve o maior dos nossos problemas. As pessoas que ficam irritadas quando tem um problema com a gente. Porque nem com os problemas tudo resolvido, as pessoas não deixam de ficar irritadas umas com as outras. Amém, meu irmão? Ponto. Glória a Deus. Então, esse menino vai ter tudo para ficar irritado, mas também vai ter tudo para não desanimar.
Que nós vamos ensinar para ele que ele tem família, porque ele tem pai. Então vamos lá? Vamos juntos batizar o Samuel. Papai vai batizar você. Não, seu pai que vai fazer isso. É o papai que vai fazer, não sou eu não. Olha lá, é ele que vai pegar a água e vai batizar você. Quer ficar no colo da mamãe enquanto o papai batiza você? Pronto, resolveu, ué. O lugar mais seguro da terra e o lugar mais desafiador da terra. Pronto, vamos lá? A água aqui, ó. Põe a mão para você ver. Você pode batizar seu pai também. Aproveita para você batizar ele. Vamos lá? Vamos lá, Samuel? Henrique? Pronto. Samuel, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome, Samuel, é desafio. Um homem sem medo, um homem que não retrocede diante dos desafios, um homem que ultrapassa os seus limites e um homem que não aceita paredes levantadas. Amém? Esse homem não vai conviver bem com nenhum tipo de separação. Amém? Porque o que esse homem mais quer é ver todo mundo junto. Eu acho que ele já é meio assim. Não é? Não é mais ou menos assim? Fica perguntando de todo mundo: cadê fulano, cadê fulano, cadê vó, cadê tia, cadê pai, cadê mãe? Amém? Então vocês não irritem ele não, amém? Escondendo ele, glória a Deus. Quando ele fizer a chamada, todo mundo fala assim: presente. Amém? Porque foi assim com Samuel. Samuel achava, presta atenção, Samuel achava que a vocação dele era batizar quem já estava. E na verdade, Deus queria que Samuel aprendesse a perguntar por quem estava faltando. Aleluia, Samuel. Amém? Esse menino nunca vai se contentar com quem já chegou, porque ele vai estar sempre perguntando por quem ainda não veio. Recebe isso? Aleluia. A paz de Cristo seja sobre todos nós. Amanhã, presta atenção, não sai não, fica quietinho. Bênção. Amém? Valeu. Vocês estão de mudança, né? Fala aqui para onde você está indo. Orlando, e depois a gente vai para Atlanta. Aí, menino. Glória a Deus. Amém. Ó, amanhã nós temos mais um almoço lá, Fio do Bigode, renovando o nosso compromisso, renovando o nosso solene compromisso. Goiânia, a capital da família. Então você que ainda não assumiu esse compromisso, esse empenho, esteja lá conosco amanhã, lá na churrascaria Nativa Grill. Nós estamos lá a partir do meio-dia. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor está chegando. O evento Somos Todos Gigantes. Essa semana eu vou gravar algumas lives lá com o Biel, para a gente conversar sobre isso. Mas eu já queria deixar avisado aqui. O que nós vamos fazer lá na live? Geralmente as lives que a gente grava durante a semana, elas acabam depois tendo uma visualização lá de 5 mil, 10 mil, pode chegar às vezes até 15 mil pessoas. E eu queria abrir meu coração com vocês, vocês falar amém, eu acho que a gente já começa daqui, aí começando daqui vai embora. Eles vão colocar para nós lá um número Pix, e a gente vai divulgar, viu, Mateus, esse número Pix lá, do evento Somos Todos Gigantes. Pode ser o número Pix do Instituto Total mesmo, que já deposita lá, só por lá às vezes 01. Eu queria lançar uma campanha simples, em favor do que vai acontecer lá em São Paulo, que é de repercussão nacional e internacional. R$10 de participação. O que a gente estiver falando lá de 10 mil pessoas, são 100 mil reais. E eu acho que é mais ou menos lá uns 120, 130 mil que está faltando lá para a gente fechar essa conta. Eu acho que a gente não tem que ficar sofrendo muito com esse valor, não. Quem acha que aqui esse valor não é um valor para nós ficar aqui sofrendo e ter que ficar escando essa conversa? Quem quer encerrar essa conversa essa semana? Levanta a mão aí.
Então está encerrado esse assunto. Essa semana, se Deus quiser, nós encerramos esse assunto. Você divulga isso lá, se você também tem seguidores na internet, coloca, vai acontecer um evento, chama o Biel para conversar com você, tá bom? A Ju. E aí, amém, Marlos? Acho que assim a gente resolve. Vai ter o número de Pix lá, no instantinho, coisa de R$10, uma participação assim, quase que simbólica, para você ter certeza que você participou, possibilitando pessoas de vários lugares do Brasil participar de um evento digno, honrado, de promoção mesmo de valores, de família. Eu creio que nós podemos, assim, com muita graça, sem muito sacrifício, sem muita conversação, resolver isso. Amém? O que 2 ou 3 concordarem, está feito. Essa semana a gente muda de assunto. Amém? Amém, Ju? Meu Deus do céu. Vamos esticar essa missa, não. Vamos falar de outras coisas depois, tá bom? Domingo que vem, de hoje a uma semana, eu quero dar notícia aqui que esse assunto foi encerrado. Quem concorda, levanta a mão aí. Você está falando amém. Então você vai falar com mais alguém. Você vai ajudar a divulgar isso. E você que tem seguidores vai fazer a mesma coisa. Está lá. Bom, esse aqui é o nosso compromisso aqui, local. Esse QR Code é para você que tem compromissos aqui. Vamos chegando no final do mês aí, estamos encerrando o mês. O que não falta é conta para pagar, mano. E aqui a gente não quer ficar pedindo oferta, falando que tem dízimo. Aqui nós não queremos trabalhar em cima de taxa, nem de... Não, aqui é responsabilidade. A gente está aqui, responsabilidade é nossa, assumimos a bronca, as contas e queremos honrar isso sem ficar esticando a prosa. Amém? Uma boa semana para todos, que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto e te dê paz sempre. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde na sua entrada e na sua saída. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Brunão, dá um pulo aqui. Amém? Vamos na paz.